seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiana Valina, professora e fonoaudióloga e também amante dos estudos do fenômeno UFO. Eu sou integrante da LACSO, Academia Latino-Americana de Ufologia Científica, Dr. Júlio Acosta Navarro. Hoje eu venho fazer um convite muito imperdível. É a palestra de um grande ufólogo chamado Gêner Silva. Gêner Silva estuda o fenômeno UFO há mais de 45 anos. Ele é formado em advocacia, juiz aposentado, também especialista em educação, coeditor da revista UFO e fundou o Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais, o INAP, em Araçatuba, São Paulo. Hoje o tema que será apresentado pelo ufólogo Gêner Silva será o esperado contato. Se acontecer, quando será? Gêner trará um estudo, um dos mais intrigantes dentro do fenômeno UFO. E a pergunta que todos os ufólogos fazem: quando ocorrerá o contato extraterrestre em massa, o contato final? E por que este contato ainda não ocorreu? Segundo as pesquisas de Gêner, nós vamos observar que existem várias hipóteses. Algumas ele irá trazer pela Força Aérea Americana. Alguns estudos também irá nos mostrar sobre a classificação de tipologias extraterrestres, segundo a Casuística Internacional e segundo um pesquisador, Claudeir Corvo. E por último, ele irá trazer um estudo muito interessante de um astrofísico russo chamado Nikolai Kardashev. Nikolai fez um estudo tipos e graus de civilizações segundo seu desenvolvimento tecnológico. De acordo com esse estudo, talvez seja possível traçar um panorama do que a civilização terrestre ainda não teve o seu contato final. Vamos assistir a palestra, convido você a fazer parte deste estudo e até mais. Eu quero cumprimentar meus companheiros e companheiras que vão me acompanhar nessa minha palestra. E eu peço desculpas porque a palestra tem uma boa parte digitalizada, uma boa parte escrita, uma boa parte em texto, que é exatamente para mim não me perder na exposição do tema. Em primeiro lugar, aqui nesse slide, eu quero agradecer, então, o Dr. Júlio César Acosta Navarro, de quem eu sou muito admirador, uma pessoa abnegada, vocacionada, séria, bem-intencionada. Obrigado, doutor Júlio, pelo convite. Estarei sempre à sua disposição. O tema que o doutor Júlio apresentou para mim é a respeito do contato, o esperado contato. Se acontecer, quando será? Então, vou dar início à minha palestra. Como é que eu faço para mudar o slide? Só apertar a setinha do lado, já mudou. Já mudou. Bom, existe uma curiosidade que é o seguinte: já há um tempo atrás, eu estava lendo um livro que está embaixo aí, Os Observadores, é um livro de 1994, da Biblioteca UFO. O autor é Raymond Fuller. E ele, nesse livro, na página 207, ele fala uma coisa que todos nós já conhecíamos, já sabíamos, mas que se perde, né? Nessas fontes todas, né? Que nós temos nos livros, né? Centenas e centenas de livros. Mas aqui está focado exatamente o que interessa. Desde 1968, já há 53 anos, que a Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, no manifesto, ele adiantou possíveis razões para que seus cabeças entendessem quanto aos motivos pelos quais os alienígenas ainda não haviam feito contato com os governos mundiais. Então, aquela incógnita, aquele enigma daquela época persiste até hoje. Persistia antes dessa data e vai continuar persistindo. Por que é que, afinal, uma civilização inteligente ela não entra em contato? A Academia da Força Aérea deu 4 hipóteses. Primeira,
nós podemos ser objeto de estudo sociológico, psicológico intensivo. Em tais estudos, em geral, se evita perturbar o ambiente do objeto de teste. Clássico isso, na pesquisa científica. Segundo ponto, não se entra em contato, a exemplo, com uma colônia de formiga, e os humanos podem parecer assim para qualquer alienígena inteligente. Essa é a famosa teoria, uma famosa hipótese do zoológico. Ela derivou, a hipótese do zoológico derivou dessa observação de uma colônia de formigas. Por exemplo, quando os cientistas que estudam a formiga cortadeira, a formiga, aquela que ataca as lavouras, né, em tubos, não existe interação intelectual, evidentemente, né? Entendeu? É somente observação. E dada a dimensionalidade de diferença de intelectos, né? Porque a formiga não se pode dizer que tem intelecto, né? Ela reage de maneira instintiva, mas nós temos, assim como nós observamos a formiga, talvez eles estejam nos observando. E aí teve um derivativo que é a hipótese do zoológico. Quando nós visitamos zoológico, simplesmente observamos os espécimes, né, animais, e nós não entramos em contato. Às vezes interagimos, cutucamos, jogamos um pouco de alimento, né, provocamos, talvez eles façam isso conosco. Terceiro, tal contato já pode ter acontecido secretamente. Vejam que isso daí desde 1968. E nós temos aquela teoria da conspiração de 1954, em que o governo americano, após a guerra, ele entrou em contato, todo mundo conhece essa teoria, né? Entrou em contato com dois biotipos, né? O tipo Grey e o tipo altos e loiros, brancos e loiros, né? Aliás, essa dominação é até recente, né? Tall and whites, né? Altos e brancos. Mas é o tipo beta que a gente falava antigamente, né? É o tipo venusiano. Como se fala tipo venusiano, que quem tinha adotado essa nomenclatura foi a Dansky. Então, para não se falar já e determinar a origem do biotipo, tipo venusiano, ficou tipo beta, mas nos Estados Unidos é altos e brancos. Então, tal contato já pode ter sido acontecido secretamente? Sim. Segundo a teoria da conspiração, sim. Cabe a cada um acreditar ou não, pesquisar sobre o assunto. É muito interessante, eu pesquisei profundamente o assunto. Eu, francamente, digo para vocês que eu acredito nesse contato secreto. Foi com vantagem para os Greys. Quarto ponto, tal contato pode ter acontecido num plano diferente de consciência e ainda não somos sensíveis para comunicações em tal ponto. Acertou em cheio. Essa é a hipótese de uma ufologia que está chegando e de que os ufólogos que adotam esse conceito, eles negam a maioria da casuística. Eu acho que é um ledo engano. Eu acho que é um erro intelectual, certo? E falam que e se baseiam na hipótese de Jacques Vallée, certo? E Jacques Vallée é o ufólogo mais intelectualizado hoje, atualmente. Os livros dele não tem praticamente em português, tem alguns só. Os melhores livros dele é em espanhol, certo? Mas eu tenho os livros do Jacques Vallée. Por quê? Porque o Jacques Vallée fala da dimensionalidade. Ele diz que o evento existe em dimensões diferentes. Aí, tal contato pode ter acontecido num plano diferente de consciência. E falar sobre consciência, não é? É um outro caminho de estudo maravilhoso, não é? Eu recomendo que vocês leiam os livros de Pierre Veillard. Pierre Veillard, ele tem a consciência cósmica e as fronteiras da regressão. Ele estuda exatamente isso.
Ele estuda o quê que ele estuda? Ele estuda a expansão, né, da consciência, né, e a consciência modificada, inclusive. Né? Muito interessante. Seria esse plano aí. Seria esse plano. Em frente. Ainda considerando, fazendo considerações, eu vou um pouquinho mais rápido agora. A agenda de um encontro formal de contato, formal, se existir, não é nossa, é deles, se houver isso, se houver formalidade. Eles é que nos visitam. Eles estão aqui há tempos imemoriais. Eles vêm em grupos, isoladamente, vêm coletivamente, quase sempre pacificamente. Nós sabemos, conhecemos as exceções. Segundo ponto, essa melhor compreensão da vida que nos cerca hoje, nos dias de hoje, graças ao extraordinário avanço tecnológico e novos conceitos científicos do universo que nós estamos tendo, e da conquista espacial que está aí, das novas tecnologias, como nanotecnologia, biomimética, astrofísica, astrobiologia, astrogeologia, né? E tem até astroteologia, que eu li algumas matérias a respeito. Não é? Muito interessante. E existe também uma aceitação assim expressiva, global, geral, pacífica, formal ou informal, da possibilidade de existência de vida inteligente em outros planetas. Não é? Nós sabemos disso. Nos Estados Unidos, que é sempre o parâmetro das pesquisas, lá um número muito grande de milhões e milhões de americanos, né? Mais de 50% acreditam na vida inteligente em outros planetas. Eles acreditam em ET, extraterrestre? Eu falo assim, porque mesmo alguns de nós, infelizmente, têm preconceito de falar ET, mas os cientistas falam em ET, e eu provo isso. Né? Chris Impey, que é o que eu vou citar agora, que é um astrônomo, ele fala exatamente sobre isso. Chris Impey, ele fala sobre ET, no livro Universo Vivo. Ele fala, não tem preconceito. Quem tem preconceito somos alguns de nós aí, ditos ufólogos verdadeiros, etc. Né? Certo? Não pode ter preconceito, minha gente. Certo? Se não existir extraterrestre inteligente, vida alienígena inteligente, pode largar tudo, não tem que estudar mais nada. Acabou, problema. Não tem, não existe, para que discutir o assunto? Vamos em frente. Então, hoje existe uma aceitação expressiva, pacífica, global. Bom, por analogia, vejam bem, se nós já estamos vivenciando a era espacial, com cerca de 1,5 séculos de avanço de tecnologia, quantos anos tem o maior computador que possa existir nos tempos atuais, celular? Olha o tamanho dele, né? Tem quantos anos? 40, 50? Né? Santos Dumont, 1906, voou pela primeira vez. Quantos anos de lá para cá? 1 século. Em 2006 fez 1 século. Nós estamos em 2021, 1 século e pouco. Olha a tecnologia que nós temos hoje. Nós temos robô com inteligência artificial, ainda em expansão limitada, em Marte, explorando Marte. Você sabe, daquela forma, até com um helicóptero pequeno voando, não é? Eles fazem análise da rocha, fazem análise da areia, né? Fazem análise da química que existe nas rochas, etc. e tal. Bom, se nós já estamos vivenciando tudo isso daí, com a idade do nosso planeta, que é 4 bilhões e meio, né? Nesse contexto da constituição do universo, a Terra foi formada há 4 bilhões e meio. Mas no centro da nossa galáxia, né, que tem, uns dizem, eu vou falar uma média, 130 mil anos-luz de diâmetro, uns falam 100, outros 150, essa média de 150 mil anos-luz, né, da qual nós estamos na periferia, no centro da galáxia, não é, há uma concentração muito, muito grande de estrelas, as mais antigas, e essas estrelas, elas têm circulando sobre
o seu eixo, sobre a sua volta, planetas que foram constituídas há 8 bilhões de anos antes do nosso planeta ser formado. Entenderam? Então, isso aí levou Carl Sagan a falar o seguinte: observando-se exponencial de evolução tecnológica, né, em que nós estamos com 150 anos de tecnologia e já temos o que temos, e como estamos com a tecnologia, com 150 anos, imagina uma civilização com 1 milhão de anos à nossa frente. Imaginem. Carl Sagan falou isso. Não é nenhum esperma endoidecida de ufólogo, não. Foi Carl Sagan. Certo? Eles discutem isso abertamente, os astrônomos, os cosmólogos. Eles discutem isso abertamente. Né? Enfim, a possibilidade mais plausível é de que estariam aguardando, e é o que eu penso também, é até mesmo influenciando o que seria, por analogia, o amadurecimento da fruta, para que ela fique pronta, é que seria o momento certo das condições adequadas do planeta Terra para poder estar pronto para que eles entrassem em contato. A Terra não está pronta. Nós já conhecemos. Você está pronta para enfrentar isso? Você já está pronto para enfrentar a tua vida? Você já está pronto para enfrentar a tua profissão? Você já está pronta para orientar e dar condições estáveis para a tua família? Você está pronto para dar educação aos seus filhos? Esse estar pronto, nós vivemos constantemente com essa expectativa. O planeta está pronto? Não propriamente o planeta. A humanidade que vivencia no planeta, a humanidade está pronta? Ela está madura para receber os visitantes? Né? Então, alguns cosmólogos dizem o seguinte, que há muitos graus de civilização, 3 graus, 4 graus de civilização, diante daquele contexto que eu expliquei, da galáxia, em que existe diferenças de constituição e formação de vidas inteligentes ao longo da galáxia, de planetas com milhões, bilhões de distância de formação e de evolução. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui num certo grau de evolução. Se num determinado momento nós recebemos uma visita cósmica, qual será o grau de evolução dele conosco? Não é? É uma coisa para a gente pensar. E os astrônomos estão pensando nisso. Esse contato final, então, ela só vai acontecer, penso eu, e penso também alguns outros aí que eu acompanho, porque, claro, eu fiquei convencido pela leitura que eu fiz da exposição dessa hipótese, né? É o grau 1. Agora eu vou explicar para vocês o que seriam essas civilizações de grau 1, grau 2, grau 3. E tem até grau 4. Vou explicar agora. Ainda, sabemos que até o presente momento o que vem acontecendo são contatos esporádicos, nós sabemos, não é segredo. Para os ufólogos aí veteranos, não é segredo isso. Que a melhor condição de aproximação para esse tipo de contato que nós observamos é sempre aleatório, ocasional, exceto aquelas que nós sabemos na literatura ufológica, não é? Em que algumas famílias são estudadas por inteligência extraterrestre de maneira seguida, não é? Na medida dos seus descendentes. Mas isso aí é ufologia pura, é outra coisa. É outra coisa, certo? Acredita nisso? Não sei se você acredita. Eu acredito também. Né? Para tudo tem uma razão, né? Você tem condições de acreditar mais ou acreditar menos? Depende. Você pode acreditar mais quanto mais você pesquisa e estuda. Mas também quanto mais você pesquisa e estuda, pode ter até mais dúvida.
Nossa cabeça é assim, nossa inteligência é dessa forma, né? Como disse o Carl Sagan, né? É bom você abrir a cabeça. É ótimo você abrir a cabeça. Mas não abrir numa condição que o cérebro caia. Ele falou isso no livro dele. Para nós da sociedade civil, estudiosos dessa temática, desse fenômeno UFO, sempre é tempo, imprescindível de urgência, urgentíssima, prioridade 1 no dia de hoje, que façamos como nesse evento que o Dr. Júlio lidera, né? A contínua exposição pública, né? Midiática, livre, democrática, das verdades poucos faladas, é verdade, ocultas, secretas, infelizmente ainda restrita a poucos e bastante discriminada, uma gozação tremenda para alguns, né? Nossa humanidade está no estágio do berçário na escala da evolução. Nós estamos no ovo da evolução. Somos ainda como bebês em sua inocência. E há uma urgência de conscientização planetária da realidade extraterrestre. É o que os cosmólogos estão fazendo, através de seus livros. Estão endoidecidos com o tema. Por quê? Porque estamos vivenciando a era espacial. Vamos, então, continuar, todos nós, sem parar, com esse movimento, essa difusão, essa publicização permanente do fenômeno. Vamos discutir, vamos ler, vamos pesquisar, assistir filme de ficção também, entendeu? Que explicam, esclarecem quais seriam essas condições de contato, quais seriam essas condições de inteligência. Esse fato, o fato do contato, ele é, historicamente, o mais importante da humanidade. Ele é um evento científico, é um evento revelador e é extraordinário, ímpar na nossa civilização. Entendeu? Vai mudar tudo. Cabe, enfim, esclarecer, e isso é uma verdade, na vida diplomática civil do planeta Terra, na vida dos países de maneira geral, vida política, mesmo na ONU, não existe protocolo. Não existe um protocolo, uma série de orientações que teria que ser assim estabelecido caso houvesse algum tipo de contato. Não existe protocolo. Por quê? Porque nós sabemos que isso daí, não de maneira geral, infelizmente, para alguns é muito discriminatório e para outros é uma verdadeira gozação, né? Para fazer um refrescozinho aqui, tem aqui uma tabela de biotipos muito interessante, porque ela estabelece a relação do biotipo com a casuística. Isso aqui é ufologia pura, certo? Esse número 1 é de Roswell, em 47. Número 2 é Valensole, França, 65. E assim por diante, né? Eu chamo a atenção para o número 5, que é o Adamski. Foi no deserto de Mojave, nos Estados Unidos. Esse daqui é o extraterrestre de Adamski, que ele fala que é venusiano. Exatamente isso daqui. Há toda uma teoria interessante a respeito disso, hein? Muito interessante. Leia o livro de Adamski, né? E depois uma outra coisa interessante, isso daqui, número 9, também de Pascagoula, dos Estados Unidos, 73, aqui. Esse é um caso famosíssimo, né? Outro caso muito, muito famoso é esse 12 aqui, ó. Esse 12 de Kentucky, nos Estados Unidos. Aquelas figurinhas baixinhas, orelhudas assim, metálicas. Os fazendeiros, olha, foi uma casuística interessantíssima, anotem, para depois verificar no Google, entendeu? Porque várias foram as pessoas que receberam essas criaturas a bala, receberam a bala. E eles falavam, e houve toda uma série de eventos, a polícia, etc., esteve lá, aquela coisa toda, houve uma mini-revolução de acontecimento lá em Kentucky, numa fazenda. E os fazendeiros falavam que quando eles atiravam, ouvia o som de metal, entendeu? Batendo, resvalando, com som de metal.
interessante, né? Uma dessas criaturas chegou a tocar um dos fazendeiros. Um dos fazendeiros saiu para observar melhor, né? E a criatura estava lá em cima, ele tocou na cabeça do fazendeiro. Quase morreu do coração o homem lá, né? Entendeu? Estranho, né? Interessante, né? Mas... E tem o chupacabra aí que deu um trabalhão para nós todos aí, estudar isso aí, verificar, né? Teve origem, diziam lá, que teve em Porto Rico, número 13, né? Foi em 95, né? Alguns dizem que isso daí é experiência biológica, né? Nós sabemos que tem aí vários laboratórios fazendo experiência proibida. É proibida, mas ninguém sabe onde está sendo feito. Como é que vai ser proibida, né? Secretas, né? São secretos. Aliás, esses dias eu vi, né? Vamos dizer assim, em sites, né, mais especializados de ciência, as pessoas cruzando espécies diferentes. Já pensou, por exemplo, como cão e gato, cruzando espécies diferentes? Entendeu? A ciência é assim, ela é amoral. A ciência não é imoral, a ciência é amoral. A ciência tem um curso próprio, certo? E dizem até, alguns estudiosos, que aquilo que alavanca o progresso na humanidade é a guerra. Aquilo que alavanca o progresso e o desenvolvimento no planeta são as disputas bélicas, de guerra mesmo. Tem um estudo nos Estados Unidos somente a respeito disso, e tem um livro que foi publicado a respeito disso. Muito interessante isso daí, né? O que é que a paz, o que é que a paz nos traz? Isso aí é que foi encaminhada para alguns sábios, e eles resolveram que a paz não traz progresso. A paz traz acomodação e não traz desenvolvimento. Todo mundo fica sossegado. A guerra traz. A guerra traz satisfação, traz procura, traz vitória, traz pesquisa e assim por diante. Mas isso é outra história. Então tem aí, ó, o chupacabra é o clássico, hein? Esse desenho é um desenho, essa imagem, é uma imagem clássica do chupacabra, né? Esse número 6 aqui, aí foi aquele evento de São Francisco de Sales, em Minas Gerais, em 57, né? O escafrando, tudo isso. Aliás, essa roupa é uma roupa bastante clássica. E deixa eu falar uma coisa para vocês falando em roupa. É o seguinte, já faz tempo que eu faço essa pesquisa. Os extraterrestres inteligentes, aqueles de contexto físico, os extraterrestres de contexto físico, dimensionais, todos usam uniforme. Todos usam uniforme, têm hierarquia, suas naves têm comando e alguns uniformes têm insígnias, tá? Isso é fato, comprovado. Bom, o grande responsável, não é, para que hoje muitos astrônomos adotem essa ideia, não é, e desenvolvam essa ideia, foi Nikolai Kardashev, que é um astrofísico russo, Nikolai Kardashev. Então, ele é físico e ele imaginou o seguinte: o que a humanidade busca de maneira geral? Energia. Isso é quem fala é Michio Kaku. A energia. Então, tudo é energia, tudo se busca através da energia. Você vê o petróleo, a parte elétrica aqui nós atualmente, tudo tem contexto de energia. Então, ele pensou, meditou, filosofou, pesquisou, conversou com muitos amigos, colegas, e deduziu que deve ter, no mínimo, 3 tipos de civilizações, tipos assim, completamente diferentes um do outro, em escala evolutiva, né? 3 tipos de civilizações no cosmos, baseada no gasto de energia. Então, o que ele pensou? A civilização de grau 1
ela consumiria as energias do planeta. De grau 2, as energias não é mais do planeta. Precisa de mais energia do Sol, da qual o planeta faz parte. Entendeu? Com outra terceira evolução, já gastou praticamente a energia, quer dizer, a energia do planeta não é suficiente. Olha só, não é o fólogo que está falando, é físico, astrofísico que fala, né? A energia do planeta não é suficiente, a energia do seu Sol não é mais suficiente, entendeu? E ele vai buscar a energia da galáxia. Os filmes de ficção retratam isso. Esses astrofísicos, assistem, e físicos, assistem muito filme de ficção. Eles falam que a ficção de hoje é a ciência de amanhã. E eles falam que a ciência de hoje foi a ficção de ontem. Tá? Esse é o mantra verdadeiro, né? A ciência de hoje foi ficção ontem. E a ciência de amanhã é ficção hoje. E digo o seguinte, eu tenho esses dois livros do Michio Kaku, Visões do Futuro e Futuro da Humanidade. Eu tenho esses dois livros. Tenho outros também. E tenho do astrobiólogo também, Chris Impey, Universo Vivo. Eles adotam essa nomenclatura de Kardashev. Eles aceitam esta teoria do Kardashev. Civilização de grau 1, grau 2 e grau 3. Agora, pergunto, né, quem somos nós, meros ufólogos, né? Para não concordar com isso, caramba. E tem ufólogo que não concorda, né? Bom, o problema de cada um, né? Eu concordo. Mas tem mais coisas ainda que eu vou apresentar para vocês. O que seria uma civilização de grau 1? E eu já pergunto para vocês o seguinte: que biotipo de ser, de criatura, essa criatura, que tipo de biotipo que ele seria no grau de civilização 1? Físico? Provavelmente físico. Como a maior parte dos contatos que nós temos são todos de seres físicos, né? Extraterrestres físicos. Inteligentes, porque se locomovem, viajam no tempo, no espaço, né? Do tipo 1, então, a fruta amadurecida, qual que seria? Energia solar espacial. Aliás, estão falando sobre espelhos, né, espaciais para refletir a luz do Sol em lugares no planeta à noite. Olha aí. Energia solar espacial. Energia nuclear. Se não me engano, Elon Musk está estudando um tipo de energia, aliás, aproveitamento da energia nuclear para fins de viagens espaciais. Por quê? Porque é um combustível perene. É um combustível perene. Por exemplo, vocês sabem que aqueles porta-aviões americanos, que gigantescos porta-aviões americanos, se não me engano, em número de 12, os americanos têm 12 ou 13 porta-aviões com energia nuclear. Eles ficam anos e anos fora, não precisa entrar em contato com a Terra. São porta-aviões altamente suficientes, têm autonomia. Água, energia, de combustível, claro, combustível é perene. Então, por aí vocês vejam. Bom, o que mais? Esse planeta de grau 1, tipo 1, controla os recursos energéticos do seu planeta, o clima do seu ambiente. O clima, seu ambiente, controla os seus terremotos, seus vulcões, controla as catástrofes naturais, produz equilíbrio ecológico, ou desequilíbrio ecológico também pode produzir, entendeu? Há teorias aí de que a ciência, em alguns países, tem avançado para produzir terremotos, né, em outros países. Isso aí é uma coisa já que nós já conhecemos já de algum tempo. Constrói cidades do tipo 1, constrói cidades sobre os oceanos e abaixo dos oceanos, retira os benefícios do mar, eles conseguem minerar também no mar, conseguem minerar os níveis profundos da crosta terrestre, dos asteroides, isso aí já há planejamento nos Estados Unidos de várias indústrias,
de mineração dos asteroides. Nós temos aí uma profusão imensa de notícias a respeito da qualidade dos asteroides, né? Tem rochosos e tem metálicos, tem até alguns dizem de puro diamante, e tem outros que dizem que de puro muito ouro, sabe? Então, os asteroides, aliás, alguns filmes de ficção que eu assisti, vocês também acredito tenham assistido, tem aqueles cargueiros, né? Transporta minérios, né? Extração de minério. Aliás, nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos que foi antes do... Bom, deu um branco aqui. Ele liberou, olha só, ele produziu uma incongruência. Mas, ao mesmo tempo que ele produziu uma incongruência, ele teve uma coragem extraordinária. Esse presidente, ele autorizou a exploração de minérios dos asteroides nas indústrias americanas. Tenha paciência, né? Como se os asteroides fossem deles, né? Entendeu? Então, algumas coisas assim que a gente vai percebendo, os americanos, eles realmente arregaçam a manga, não se importam com consequências, não. Entendeu? É por isso que alguns dizem que o americano hoje é o povo mais guerreiro que existe, né? E é verdade, né? Bom, eles fazem essa mineração dos asteroides, olha, utilizam a energia geotérmica. Teriam descoberto as leis da gravidade, antigravidade. Bom, haja visto aí que nós temos a profusão de exploração de energia elétrica, né? Veículos elétricos. A Volkswagen já estabeleceu data para parar de fabricar motores à explosão, só energia elétrica, né? Então, nós estamos, assim, avançando para o tipo 1. Então, descoberta a lei da gravidade, profusão de veículo elétrico, robôs inteligentes, viagens espaciais, terraformação, que é o que nós estamos querendo fazer em Marte, a transformação do ambiente de Marte em ambiente terrestre. É terraformação. Elevador espacial, que é antigo, essa ideia é antiga, o elevador espacial, ela voltou à baila. Colônias na Lua e Marte. Já está aí nos programas da NASA e da Rússia e da China, colonização na Lua. Quer dizer, base. A base é como se fosse uma base civil ou militar, mas que depende de sustentação externa. A colônia é independente, não é mais base. Ela produz tudo o que necessita para sua manutenção. Essa é a diferença entre base e colônia. Na Lua, eles vão fazer base e depois, possivelmente, colônia. Em Marte, Elon Musk já está fazendo planejamento para diretamente estabelecer colônia. Diretamente colônia, né? O mantra desse tipo 1 é o domínio da nanotecnologia, da manipulação do DNA e da biomimética. Biomimética é a imitação artificial, quase que por igual, dos fenômenos da natureza. Você pega uma formiguinha e fabrica uma formiguinha artificial, igualzinha à formiguinha natural. Isso é biomimética. Entendeu? É o que eles estão fazendo, estão estudando. Como é que os animais se movimentam, qual é o tipo de energia, quais são as suas conexões nervosas, né? Assim por diante, né? Isso é biomimética, né? E a nanotecnologia é assombrosa. O que eles estão fazendo com nanotecnologia? Você sabia que já estão fazendo motores moleculares, como se juntam vários átomos, você constitui molécula. Já estão fazendo motores moleculares, motores com átomos que trabalham produzindo movimento. E isso já é fato. Isso já é fato. Certo? E vou falar o seguinte aqui, olha, das leis da antigravidade. Tem aquele físico, eu tenho até, não é que eu correspondo, eu recebo
vamos dizer assim, os estudos, Nassim Haramein. Eu recebo os estudos pelo meu Facebook em inglês, mas hoje tem o tradutor do Google, né? Tradutor perfeito, né? Nassim Haramein, ele é ítalo-americano, descendente de árabe, um gênio. Tem no YouTube, Nassim Haramein, com H, Haramein. Ele é um gênio. Ele deu uma entrevista recentemente, né, faz pouco tempo, em que ele fala assim, você sabe que os cientistas hoje são todos empreendedores, né? Eles inventam e patenteiam, inventam e patenteiam. Com a patente, né, algumas indústrias usam, pagam para eles a licença. Com esse valor, eles continuam a pesquisa. Olha que fórmula interessante, né? Raymond Caswell, também a mesma coisa, um maravilhoso cientista, faz a mesma coisa. Pois bem, esse Nassim Haramein, ele disse que já fez um pequeno aparelho, ele falou assim, olha, observando a natureza. Ele fez um aparelho que já está dando sinais de antigravidade. E ele disse, olha, em 10 anos, talvez ele tenha esse aparelho pronto. E quando ele falou isso, ele entrou num devaneio. Ele fez assim, ó. Parece louco, mas não é, não. É gênio, viu? Continuando. E nós estamos o quê? Se o tipo 1 é aquele, nós estamos que tipo? Aí vira uma piada, né? Porque Michio Kaku mesmo, há algum tempo atrás, quando ele fez uma conferência internacional, ele falou o seguinte, que nós estamos no tipo zero, ele falou assim, zero, entendeu? No livro dele aqui, Futuro da Humanidade, ele já fala que nós estamos no tipo 07. E fala ainda, eu vou até adiantar para vocês, ele fala que nós vamos levar um século ainda, esse meio século, ou mais um século, para talvez chegar no tipo 1. E eu vou explicar a diferença, mas eu vou ver, eu vou tentar ser mais rápido. O que é o tipo 1? Esse tipo 0, Carcico falou que nós estamos no meio, 0,5. O que é que nós somos como tipo 0, 0,7, 0,5? Civilização extremamente instável, métodos primitivos de produção de energia, queima de combustíveis fósseis, exploração energética de rios, lagos, aproveitamento de matéria morta como óleo, madeira e carvão, idioma planetário incipiente, o inglês está se tornando globalizado, o chinês também, sistema de comunicação global se consolidando, a internet de grau 1, porque ela é mundial, entenderam a diferença? Economia planetária e cultura planetária em crescimento. Aí tem uma divergência muito grande. Uma economia planetária parece impossível, né? Certo? Uma cultura planetária, você quer ver um exemplo de cultura planetária? A ecologia. A ecologia é uma cultura planetária. Qualquer país do mundo adota, não é, métodos de ecologia para preservação da natureza. Não é? Ecologia mundial de desenvolvimento, é isso que eu estou falando, uma ecologia mundial de desenvolvimento, já quase grau 1. Guerras, nós estamos sofrendo guerras e conflitos raciais. Guerras e conflitos raciais nacionais e regionais. Nós temos, em média, 6.000 conflitos mundiais, diário, sem parar. Entendeu? Escaramuças. Né? Outra coisa, nós temos uma possessividade territorial e material extremada e uma agressividade e beligerância mútua. Nós somos sangue quente. E nós ainda usamos da força bruta do trabalho humano. Esse é o tipo que nós estamos. Estamos, ao pouco, nos transformando. Um mantra desse tipo aí é, no dizer de Michio Kaku, como civilização, nós somos um bebê ainda recém-nascido. Veja aí o que ele quis dizer. Mas temos essa esperança. É como já disse um outro pensador, se nós não nos autodestruirmos, atingiremos o nível 1.
certo? Vamos em frente. Um refresquinho. A tipologia do alienígena extraterrestre, ela foi adotada durante muito tempo por Claudio Corvo, e eu aprendi com o Claudio Corvo, essa classificação como uma classificação, vamos dizer assim, primária, vamos dizer assim, uma classificação muito boa para você, uma genérica, né? Sabe? Então, Claudio Corvo falava que nós temos o tipo alfa, beta, gama, delta, ômega e sigma, né? Tudo em grego, né? O tipo alfa é o grey, certo? O tipo beta é o venusiano, é os altos e brancos, tall and whites. O gama são aqueles seres extraterrestres de dimensões maiores que a nossa. São todos físicos, né? Menos o ômega. São altos, eles falam até que tem o grey de 3 metros, né? Tem até aquele episódio interessante de algum de contato com esse tipo de ser. Gama. O delta, esse delta, ela é uma mistura até de robótica, ou não. Mas o delta aqui, ela está sendo caracterizado como aqueles monstrinhos que acompanham alguns extraterrestres, que parece piada. A ideia é o seguinte, assim como o pirata tem o papagaio no ombro, né? Assim como nós passeamos com o nosso cachorrinho, assim como nós andamos com o gatinho no colo, eles também têm os seus gatinhos e seus cãezinhos, e seus coelhinhos, entendeu? E eles têm esses bichos daí, que têm uma particularidade interessante, uma boa dosagem de inteligência, mas os acompanham. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe, não tem ideia. Você pode fazer algum tipo de comparação, né? Mas vamos deixar esse biotipo para lá. Ele é mais raro, mas existe. O ômega são seres de luz, né? São seres de luz. Existe? Existe. Existe. No grau de evolução dos planetas, da humanidade dos planetas, o grau 3, não é? Que usa toda a energia potencial da galáxia, e segundo Galantai, que é outro astrofísico, existe o quarto tipo que usa a energia de todo o universo. Ali, os seres pensantes são consciência pura, pura energia. Assim como disse Einstein, né? Um dia seremos seres de energia pura. Então, seremos seres de luz, certo? E o tipo sigma, que são miniaturizados, né? Seres miniaturizados. Tem. Na França mesmo, no passado, teve muitos casos assim, uns ovinhos pequenos, seres pequenos saindo, né? Aquela coisa toda. Essa tipologia aí é uma interessante para o gasto, viu? É bom, é interessante sim. Mas tem outra, tem mais, tem tipologias complicadas. O Tiquete mesmo tem um livro, né, de tipologia, que ele tem, acho que é 60 ou 70 biotipos, né? E nos Estados Unidos, um determinado ufólogo americano, ele fala taxativamente que existem 67 biotipos extraterrestres. 67. Bom, tipo 2. Vamos continuar. Qual seria o biotipo do planeta com essa humanidade de grau 2? Qual seria? Por quê? Porque eles estão consumindo a energia do Sol. Já não é mais do planeta. São semeadores de colônias. Teria esgotado a energia do seu planeta, o Sol não tem mais segredos para esse tipo de civilização. O Sol está inteiramente sob o seu domínio total. Ela até minera o seu Sol. Faz uso da energia espacial solar, que move as máquinas e provê toda a fabulosa quantidade de energia, a qual essa civilização necessita. Manipula o espaço-tempo na tecnologia e na medicina. O uso da nanominiaturização. Uso geral, específico, e explora muito a inteligência artificial, a expansão e conquista de exoplanetas, visando a colonização dos sistemas estelares. Entendeu? É uma espécie em expansão, estão expandindo.
estão colonizando planetas. Né? Qual seria o biotipo? Qual seria esse ser extraterrestre qual seria esse tipo de ser extraterrestre do planeta do grau de desenvolvimento tipo 2? Qual seria esse tipo? Né? E para assim corroborar e para ilustrar de que tipo de civilização poderia usar energias do Sol ou poderia minerar as energias do Sol. Procure no Google um vídeo que está escrito assim, ó, esfera enorme sugando o Sol, 11/3/2012, 11 de março de 2012. Vocês vão ver o vídeo do que pode ser, e tudo indica, né, vamos dizer assim, uma esfera muito grande, tipo planetário, sintética, artificial, possivelmente uma colônia artificial, sugando energia do Sol. Vejam lá. Esse é o tipo 2. Tipo 3. Civilizações galácticas. Poder planetário tecnológico transformador. Enviariam sondas de von Neumann ao universo. Toda uma galáxia seria controlada pela civilização tipo 3. Toda uma galáxia. A fonte de potência da qual necessita jorra com as fontes da força reunida em bilhões de sistemas estelares locais. Dominou as equações de Einstein e a física quântica, e é capaz de manipular o espaço-tempo. Como seria o biotipo desse ser? Como seria? Quando eu pergunto para vocês assim, e coloco aqui, qual seria esse tipo? Eu estou pensando no contato. Entendeu? Qual seria o biotipo? E qual seria o tipo de contato? Essa civilização já teria o domínio integral da longevidade. Já teriam atingido praticamente a mortalidade, sabe? Já teria. Raymond Kurzweil estuda muito a questão da longevidade e da imortalidade. Estuda também a questão da consciência. É um espetáculo. Espetáculo. Aqui um refresquinho. Um modelo de UFOs com datas de avistamento. 47, Monte Rainier, lembra o cara, aquele piloto que deu origem, né? Oficial, né? Em 47, o Roswell. Esse disco voador de Roswell, de 47, que está aqui, com essas 3 janelinhas, eu tenho esse modelinho aqui comigo. Quem trouxe foi um amigo meu que trouxe dos Estados Unidos. Mas esse modelo é um modelo que foi criado pelo... como é que chama aquele da teoria da conspiração que trabalhou na área 51? Bob Lazar. O Bob Lazar, que ele construiu esses aparelhinhos, essas maquetes, vendiam para o mundo todo. Eu comprei dele. É demais ali, ó, 1950. Em 1952, ali, ó, Mojave, deserto de Mojave, Califórnia. Quem é? Que disco que é esse? É o disco de George Adamski. É o disco de George Adamski, do venusiano. E assim da Barra da Tijuca, Brasil, de 52, de Trinidad Island, de 58, né? 1964, 1981 e Gulf Breeze, tá? Esses são casos clássicos antigos e que, infelizmente, alguns ufólogos dito realistas, né, que negam a existência de vida inteligente fora do planeta e negam a existência de disco voador, né? Apareceu no século passado, né? Eles falam que Barra da Tijuca é fria, não existiu, e assim por diante. Gulf Breeze também, e assim por diante. Estão desconstruindo. Pode desconstruir à vontade, né? Desconstruir leva alguma coisa? Só leva alguma coisa quem constrói, certo? Vamos em frente. O que seria essas sondas de von Neumann que foi referido ali? É o seguinte, a sonda de von Neumann
é um dispositivo com inteligência artificial que é autorreplicante, constrói cópia de si mesma, de forma que aumenta a capacidade para se distribuir pela galáxia, certo? São entidades robóticas. E o robô, o tempo não é um problema, e como são autorreplicantes, eles se conservam de maneira indefinida, usando as matérias-primas encontradas onde eles estiverem. Essa missão, ordenada por inteligência artificial e coordenada por uma inteligência planetária extraordinária, né? Eles fazem a pesquisa de todo um espaço determinado, não é? De todo o universo, sem sair do seu planeta. Então, o que seria isso daí? Durante muito tempo, nós estudamos e tentamos compreender a sonda ufológica. A sonda ufológica são aqueles dispositivos, né? Que durante o dia eles são metálicos e à noite são brilhantes. Eles possuem uma inteligência artificial ali. Eles fazem sondagem, por isso que chama sonda, né? Eles fazem sondagem. E nessa sondagem, eles levam tudo o que eles puderem, em forma de dados, transportam, não se sabe como, para a civilização responsável pela programação. E como são autorreplicantes, eles vão, né, de lugar a lugar, replicando, aumentando a sua população e continuando a pesquisar. Isso aí é um trabalho assim, de ficção científica, não é? Certo? Mas como a ficção científica de hoje é a realidade de amanhã, e nós temos aí alguns exemplos já sabia que nós temos alguns exemplinhos de robozinho que replicam a sua construção, com coisas assim mínimas, né, básicas, já estão caminhando para isso daí. O físico Paul Davies acredita que uma sonda de von Neumann, que não precisa ser esférica, né, possa estar pousada em nossa Lua, e propôs uma possibilidade de que possivelmente houve uma visita ao nosso sistema há milhares de anos. Quem assistiu aquele filme Odisseia no Espaço tem muito bem essa ideia dessa sonda. Lá no filme que um clássico, né? Odisseia no Espaço, vocês se lembram que aqueles primatas estavam ali andando perto do monolito e, curiosamente, eles foram lá passar a mão no monolito e o monolito soltou uma energia assim, depois apagou a cena de luz, né? Olha que interpretação fabulosa, né? Ali foi uma pitada da inteligência que o monolito repassou para a cabecinha dos primatas, né? É uma ideia, sabe? Muito bom, interessante. Assista o filme. Michio Kaku teoriza que através do projeto, existe projeto, Conectoma, há um esforço da ciência para mapear o cérebro humano. Ainda neste ou no próximo século, estão mapeando o cérebro humano. Quem também está fazendo isso aí é o Raimundo Caswell. E talvez logo tenhamos um mapa completo, o que na teoria estaria constando, estaria ali nesse mapa, estaríamos vendo, observando, né, o contexto da nossa memória, das nossas sensações, dos sentimentos e características da nossa personalidade. O conectoma, então, seria instalado num feixe de laser, fazendo cópia digital dessa nossa mente, e que através dessa projeção laser poderia ser transferida para um avatar robótico simbiótico. Gostou dessa? Quem fala isso? Não é nenhum loucão aí da ufologia, não. Quem fala isso é Michio Kaku, no livro dele, Futuro da Humanidade. Tá bom? E tem uma outra teoria que fala o seguinte, né? Aproveitando aquela dica de Einstein, um dia seremos seres de energia pura, então seremos seres de luz, é que a evolução nos trará essa condição, entendeu? Da civilização de grau 3,
talvez sejamos nós já luzes inteligentes. Não necessitamos mais do corpo físico. Não é? Quem sabe? Quem é que diz que pode dizer que isso não pode acontecer? Né? Os próprios cientistas é que comentam isso. O consagrado astrônomo Seth Shostak, está sempre na televisão ele, né? Afirma que uma civilização mais avançada que a nossa, muito provavelmente desenvolveria inteligência artificial e robôs seriam enviados ao espaço, igual Paul Davies também falou isso. Paul Davies, físico e filósofo, levanta outra possibilidade. Talvez eles tenham tecnologia tão avançada, tão avançada que possam criar programas de realidade virtual, o que eles falam, né, de criar a ilusão da realidade. Isso está tudo no livro do Michio Kaku. Zoltán Galantai levantou o tipo 4. Qual seria o biotipo do tipo 4? Seriam imortais, entendeu? Tipo 4 usaria todo o potencial do universo, certo? E aqui tem a opinião de 4 cientistas, 5. Erwin Laszlo, ele diz que tem 100 bilhões de galáxias em nosso universo, algumas delas em planetas onde a vida evoluiu durante milhões, se não bilhões de anos antes que ocorresse a evolução na Terra. Harold Shapley, astrônomo de Harvard, deve haver pelo menos 100 milhões de planetas no cosmos capazes de sustentar a vida. Frank Drake, está vivo até hoje, afirma através de cálculo espacial que existe 10 mil civilizações em nossa galáxia. É a famosa equação Drake, que Carl Sagan, nesse próximo título aqui, ele contextualizou, ele fez uma adequação e estabeleceu 1 milhão de civilizações de nossa galáxia, nossa galáxia, Via Láctea. Chris Impey, nesse livro Universo Vivo, ele diz que há aproximadamente 200 bilhões de estrelas com probabilidade de vida inteligente em 5 bilhões. Né? E nesse Jornal da Astronomia 2016, que é um jornal oficial da notícia da astronomia, ele mediu em 2016 ele noticiou que o Hubble mediu o universo físico. Possui 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Só tem vida no planeta Terra. Terminando. O esperado contato, se acontecer, quando será? Se acontecer. Já acontece, aconteceu, acontecerá. E formalmente há muito tempo, de maneira aleatória, ao acaso, planejado, premeditado, organizado, coordenado, etc. Quase sempre isoladamente. Lugares ermos, zona rural, zona urbana, zonas militares, talvez evitem, mas não se preocupam com testemunhas. Formalmente, quando estivermos efetivamente em termos planetários, no grau de civilização 1, ocupando e explorando o espaço, instalando bases e colônias em exoplanetas e seus satélites, em interação e cooperação com alienígenas inteligentes na fase da diplomacia interplanetária, que é a denominada exopolítica, é o grau 10. Michio Kaku diz que estamos de 1 ou 2 séculos de nos tornarmos uma civilização tipo 1. Portanto, quem defende a tese do fruto amadurecido, do planeta no sentido da humanidade estar pronto, preparado, adequado, então acontecerá. A agenda é deles, a agenda não é nossa. Obrigado, doutor Júlio, pelo convite, obrigado a todos. E, para finalizar, eu quero dizer que existe 25.862 asteroides catalogados desde ontem, 25.382. E tem 4.362 exoplanetas descobertos até ontem. Obrigado. Parabéns, Jenner, pela tua apresentação, tá? Muito didática, trouxe, né, uma reflexão, né, fundamentada, né, em cientistas, né, do que poderia, à luz dos conhecimentos atuais, né, poderia ser esse chamado contato, né? Excelente. Eu vou quem levantou a mão, fazer algum comentário, alguma pergunta, tá? Fique à vontade, tá bom?
Eu acho que Carlos levantó a mão. Eglaí, você está vendo quem que está Não, pedindo a palavra aí? não tem ninguém, doutor. Então, eu queria contar uma anécdota, Jenner, né? Porque sobre esse assunto, né? De un posible contacto extraterrestre con la humanidad, ¿no? Acredito que todas las personas, ¿no? Até mesmo no ufólogos siempre tienen algún grado de imaginación, en otros casos, ¿no? Algún tipo de previsión, ¿no? Eu vou contar só uma anécdota para a respeito, né? Em 2008, né? Em 2008 fui convidado por un grupo en Santa Cecilia, un grupo de ufología que se reunía los domingos, y yo presenté un asunto sobre contactados, ¿no? Y para aquella época, en 2008, yo ya tenía desenvolvido un banco de datos, ¿no? Sobre supuestos contactados, y este banco de datos serviría justamente para, sobre eso, ¿no? Hacer a hipótesis de trabalho e o método do Final Contact Project, né? Então, a sala estava cheia, aquele grupo era organizado por Luis Ricardo Lledo, também por Dino Nascimento, né? Então, um grupinho bem alegre. E na sala cheia, sala pequena, mas super cheia, né? E depois da minha apresentação, o pessoal ficou bem empolgado, né? Pelo fato, talvez, de que nunca tinha visto banco de dados, né? Falar de contactados, né? E o pessoal começou a perguntar no final da palestra, né? E havia muitas perguntas que eu respondia. Mas como ya o tempo, né, já tinha se esgotado, né? Já havia uma ufóloga, né? Hitomi, né? Ela é física, uma japonesina, que sempre está nos eventos, né? Y ella, la verdad, ella, como no tenía conseguido preguntar, ella subió, ella se dio a vuelta y subió no estrado, ¿no? Para ficar frente a mí, porque yo ya estaba yendo embora ya, ¿no? Ficar frente a mí y diante de todos con la mano levantada, ¿no? Así, y falando fuerte, ¿no? Me preguntó, doctor Julio, ¿no? ¿Cuándo va a ser contacto? Me preguntó. O sea, ella en 2008 quería saber a mi opinión, ¿no? Si sería el próximo año, en 2012, en 2030, ¿no? O que ella quería escuchar era alguna cosa en ese sentido, ¿no? Y esa pregunta, ¿no? Es a respecto, ¿no? De aquella situación esperada de llamado un contacto macizo. La verdad, la palabra más adecuada tal vez sería un contacto evidente, porque si fuese macizo, por ejemplo, en la Casa Blanca o en Brasilia, ¿no? De una nave, esa nave se vería en la ciudad de Casa Blanca o Brasilia, más en otras ciudades no se vería, pero fuso horario, ¿no? De día acá, noche lá, entonces no sería ni macizo, sería regional, ¿no? Regional para esas ciudades de ese país, ¿no? Entonces, aquella idea que no estemos, el día que aterriza en el Vaticano, ¿no? Será para todos, la verdad, sería para esa ciudad. Entonces, la pregunta era, ¿no? De Hitomi era, ¿cuándo será ese contacto? Era su pregunta sobre... Y yo respondiendo, ¿no? Intentando responder, no explicando todas esas nuances, ¿no? Mas tentando responder a ella en un sentido de que cuándo sería un contacto suficientemente evidente para que cualquier persona en un análisis racional, en una abordaje racional y objetiva diga, nossa, no estamos solos, no estamos sozinhos y ellos están aquí, los seres de otro planeta están aquí. Y cuando se me aproximó, yo me aproximé a ella y para que no escute el resto de personas, ¿no? Yo me aproximé, casi se ouvido, eu falei assim, né? O contacto já aconteceu. Y ella ficou se sorprendida, ¿no? Porque ella pensaba que iba a ser un futuro. Yo falei, ya... Y ella ficou me olhando a pensar, y yo falei así, ya aconteció, ¿no? Contactos suficientemente objetivos, ¿no? Y yo me refería, ¿no? En los casos de los grandes contactados, digamos ahí, los super contactados, ¿no?
como Donato Cervantes, Vico Nove, que tinham evidências, né, e que na época, né, onde aconteciam esses fenômenos, qualquer pessoa ou cientista ia ter evidência suficiente, né, para poder dizer que es un contacto no só para contactados, sino para o entorno deles, né? Então, eu respondi a ela dessa maneira, ela ficou surpresa, né? Mas, na verdade, isso é uma maneira, né? Uma maneira de ver as coisas, né? De como alguns ufólogos têm, né? Outros ufólogos, como citou Jenner, né? E descreveu muito bem, né? Tem diferentes visões, né? Mas acredito que todas sejam válidas. Tá? Doutor, temos uma pergunta do À vontade. Marquinhos. Marquinhos, pois não. Primeiramente, parabéns, Jenner, a ótima palestra. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta. Né, eu também sou adepto a essa questão que o contato já existe. Né? Mas vamos supor, Jenner, vou fazer essa pergunta, né? Vamos supor que amanhã, né, chegue em forma maciça, como o Dr. Júlio disse, né, um contato extraterrestre. E para isso fosse necessário escolher uma profissão, um profissional para entrar em contato, apenas um profissional para entrar em contato com eles. Qual profissão você escolheria e por quê? Um representante profissional da Terra? Isso. Então, eu acho que é um filósofo. E por quê? Acho que a resposta seria um filósofo. Porque o filósofo ele vai questionar e vai procurar obter respostas transcendentais, né? Respostas que a humanidade deseja de uma forma muito mais profunda, né? Entendeu? Porque se você falar em profissões, por exemplo, qualquer tipo de profissão, com certeza eles suplantariam, não é? Com o sistema tecnológico deles tão avançado, que até nos dizeres, né, do aquele escritor de ficção científica, ele fala que a tecnologia ela é tão avançada que até parece magia, né? Sabe? Então nós estamos diante de alguns fatos assim que, em termos do cotidiano, que nós não vamos ter termos de comparação. Não dá para comparar, de jeito nenhum. Entendeu? Então, você tem que mandar um filósofo, porque o filósofo paira sobre tudo isso. Né? Ele tem condições de perguntar e tem condições de responder sobre a nossa humanidade. Isso é o que eu penso, né? Falou? Temos mais uma pergunta para o senhor, Jander, do Cláudio Oliveira, está no chat. A pergunta é a seguinte: a tipologia alienígena é aceita por todos os ufólogos? Caso não, teria um projeto para que todos os ufólogos cheguem como um acordo? Não tem. Como todo e qualquer agrupamento humano, né, não existe concordância. Ela é da natureza humana. Mesmo entre cientistas, por exemplo, astrônomos, né, físicos, eles têm ideias completamente diferentes. Quando um físico, por exemplo, fala sobre uma determinada lei que ele descobriu, outros físicos rebatem. Outros físicos dizem que não é bem assim, é assado. Há uma discussão boa, longa, até se apurar a verdade mais verdadeira. Entendeu? A ufologia, ela é especulativa. A ufologia depende muito da cabeça de cada um, do intelecto de cada um, intelectualidade de cada um, cultura, leitura, sabe? Entendimento. A pessoa tem que abrir a cabeça. O ufólogo, o bom ufólogo, ele tem a cabeça aberta. Ele ouve, ele não nega, ele ouve todo mundo. O ufólogo que já começa a negar não é um ufólogo sério. Entendeu? Não é um ufólogo sério. Hoje nós vivemos uma época que nada pode ser negado, tudo é possível. Tudo é possível. Sabe? Então, com relação à ufologia, vou dizer para você, é a classe até mais dividida que tem. Entendeu? Não existe unanimidade. Cada um faz a sua ufologia
e se aglutinam por grupos que se entendem mutuamente. E é isso daí. Perfeito, obrigada. Temos mais um convidado que levantou a mão, por gentileza, presente e faça sua pergunta. Seu microfone está em mudo. Tu tem que ir lá embaixo, clicar no ícone e fazer a pergunta. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Oi, sou Everaldo. Eu só não estou sabendo como é que coloca o nome depois no chat aqui. Na hora... Tudo bem, Everaldo. Tá, mas vamos à pergunta. Oi, Gêner. Oi, tudo bom, Everaldo? Firme? Tudo? Beleza. Tudo. Você já ouviu falar naquela esfera de Dyson? Você ficou sabendo de um caso que teve em 2015, que eles falaram que tinha uma estrela na constelação de Cisne e tinha algumas oscilações. Existe uma teoria hipotética que algumas civilizações usam uma espécie de assim, estrutura em volta da estrela para ir tirando energia. E que, nesse caso, poderia ser um exemplo disso. Você ficou sabendo dessa história? Sim. Essa história, fiquei sabendo, sim. Ela tem... Você sabe que até hoje ela não foi resolvida, né? Até hoje. Então, isso que eu quero saber. O que é que resolveu? O que é que conclusão o pessoal teve sobre isso? Virou uma incógnita. Até hoje. Até agora é uma incógnita. Ainda prevalece uma teoria que eles próprios lançaram dessa estrutura alienígena. Entendeu? E isso viria de encontro, viu, Everaldo? Viria de encontro a civilização de grau 2, que explora, não é, todas as potencialidades do seu Sol, se for um Sol. Se for um planeta, aquele que explora todas as potencialidades de energia do seu planeta. Então, essa estrutura seria uma estrutura de aplicação inteligente de seres que habitam aquelas redondezas para extração da energia. É isso aí. Mas até, não é conclusivo até agora, está em aberto, viu? Michio Kaku, no livro dele, ele fala sobre isso. É muito interessante isso, você tocou num ponto muito bom. É isso aí mesmo. Então, em 89, saiu uma revista chamada UFO Especial, e nela fala uma edição especial da UFO que teve na época. E nessa revista ela faz um estudo sobre classificação de seres extraterrestres. Inclusive ela classifica em 12 tipos, assim, tipo 1, tipo 2. O tipo 1 seria o ser parecido conosco. E cada tipo existe uma variação, digamos. O tipo 1 seriam seres iguais a nós, a variação do tipo 2 seria seres iguais a nós, mas com altura diferente. Então é mais ou menos isso. Você já ouviu falar nessa classificação antiga que teve alguns anos atrás? Olha, Geraldo, eu possuo, né, no meu arquivo, um conjunto grande de classificações, né? E cada estudioso e pesquisador do assunto cria a sua classificação, sabe? Então, eu vejo que há muita disparidade entre uma e outra. Por exemplo, você acabou de falar, de quem é essa classificação? Então, essa classificação ela foi publicada numa edição da revista UFO, mas eu não sei direito a fonte, né, de onde tiraram. Você quer ver, ó, você sabe que o excesso de tecnismo prejudica, né? Por exemplo, que biotipo que nós somos humanos da Terra? Então, só que é uma classificação um pouco mais antiga, né? Não, por exemplo, nós não somos classificados por altura, né? Nós não somos classificados por altura. Existe assim, tipo humano, brevilíneo, né? Longilíneo, não é isso? E normolíneo. Então, é que nessa classificação a altura vai de... O humano seria de 1,60 a 2 metros, seria o tipo 1. Depois o tipo 2 já seriam seres menores, né? E aí vai. É mais ou menos isso, né? Não, eles fazem sim, mesmo aquela classificação que eu apresentei do Claudio Corvo também, basicamente ela faz isso por tamanho também.
né? E por tipo de ser, natureza, né? A qualidade, a natureza do ser, né? E- Entendeu? Então, toda a classificação, ela tem um trabalho muito exaustivo, né, de estudo, sabe? Toda classificação é boa, mas não existe unanimidade de classificação também não, viu? Infelizmente, uma parte é, de classificado não fala sobre seres sutis, né? Não sutis no sentido, com todo o respeito, espírita ou espiritualista, sei, mas no sentido evolutivo mesmo da palavra, como eu mesmo explanei aqui, né? Seres que não precisam da matéria. Eles não fazem esse tipo de menção, né? É muito raro. Quem fala muito desse tipo, a ufologia espírita, ela fala sobre seres de luz, né? Mas ela tem a própria teoria estruturada nela própria, né? Sabe? Elas falam que as pessoas falecem e vão modificando sua evolução, baseado na evolução anterior, e assim por diante, vão habitando alguns planetas, etc. e tal. Mas é diferente da ufologia clássica, a ufologia mais assim, histórica, né? Sabe? Ufologia clássica, vai. É diferente. Mas sei. toda classificação ela é boa. Aquela que você entender melhor é aquela melhor para você, é aquela que você pode adotar, né? Sei, sei. Por isso que a classificação do Claudeir fez sucesso, porque são só 6 tipos só. É que essa classificação ela é mais antiga. Também tem a ver com a roupa, se você usa aquela roupa de escafandro ou não, se tem pelo ou não. Já É, tem, é mais genérico um pouco, né? Mas assim, é bem genérico, né? Bem genérico. é bem ampla um pouco, né? Então era só isso. Então vou ver se eu tiro foto da revista e mando aí pro pessoal. Que número que é a revista? É da UFO, é um especial da UFO que saiu em 89. Especial? É uma das primeiras da UFO na época. Eu tenho todas, é por isso que eu estou perguntando. Eu vou ver então. Tá? Então é só isso. Então, Falou então, Verão. Obrigadão. Imensamente, em nome da Laço. Jenner, a sua apresentação foi excelente. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e colocar toda a sua técnica para a gente. E após assistir essa palestra do ufólogo Jenner Silva, qual a sua opinião? Será que o contato final extraterrestre está próximo? Quais são as perspectivas para que isso ocorra? Convido você a se inscrever no canal e até próximos estudos. Até logo!